Olá pessoal, eu sou o Marcelo Molina e este é o canal Moltech e toda terça-feira nós temos um vídeo rápido de dica, uma dica especial sobre qualquer coisa relacionada com impressão 3D. Toda terça-feira a gente solta um vídeo rápido, não é um vídeo muito sofisticado, é um vídeo simples, normalmente envolvendo captura de tela, mas com uma dica especial para você que imprime com impressoras 3D e eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença. Bom, não custa nada você clicar sobre o botão inscrever-se, na verdade não paga nada mesmo, basta você clicar, então eu peço a você que você clique aí agora, né, antes da gente prosseguir com a informação. A 3D Fila está com desconto especial de 10% para toda a linha de filamentos ABS Premium. O cupom é MOLTECHABS10, MOLTECHABS10. Basta você clicar aí no link que está bem na descrição do vídeo, utilizar este cupom e adquirir os produtos com 10% de desconto. Mas corra logo antes que a promoção acabe. Bom, a dica de hoje é mais para iniciante, mas não quer dizer que não sirva para você que já imprime há algum tempo. Para quem não sabe, é possível imprimir objetos Zoco no Cura, sem necessidade de utilizar Mesh Mixer ou outro software adicional, apenas através das configurações do Cura. Para isso a gente vai usar aqui o Cura versão 4.1.0, mas a dica que eu vou dar aqui funciona praticamente em todas as versões do Cura. E a gente também vai usar aqui o Octopus, né, esse modelo, o link está bem na descrição se você quiser baixá-lo, porque é um modelo simples e não vai levar tanto tempo para fatiar. Com relação às configurações do Cura, eu estou usando a versão mais nova, então ele tem uma série de coisas que normalmente não se encontram nas versões anteriores. Por exemplo, esta função de ficar arrastando aqui o menuzinho, enfim, eu posso estender, diminuir, eu posso obter informações aqui a respeito do processo de impressão. Bom, caso alguma das funções que eu acessar aqui neste painel não aparecer para você, basta você clicar sobre esta engrenagemzinha que você está vendo aqui, ok? Clicando sobre esta engrenagem, vai aparecer esta janelinha aqui, ó, Setting Visibility, ou seja, visibilidade das configurações. Todas as opções de configuração, as que não aparecerem neste menu, estarão aqui dentro de alguma maneira e muito provavelmente desmarcada. Então o que você precisa fazer? Você precisa vir aqui dentro e procurar pela opção que provavelmente não apareceu para você, ok? Vamos supor que eu estivesse procurando por suporte. Se eu digitar aqui neste campo a palavra suporte, ele vai fazer um filtro e vai trazer apenas as opções que incluem esta palavra. No meu caso aqui, como eu uso essa tralha toda, eu simplesmente vim aqui, ó, pessoal, e marquei tudo. Observe que quando eu desmarco aqui esta opção, todas as opções aqui do painel desaparecem. Olha só, se eu marcar aqui, ó, Layer Height, vai aparecer para mim aqui o menu Quality, porque a função Layer Height está debaixo da opção ou da árvore do Quality, né, ou da categoria Quality. Então, clicando aqui, ó, ops, está fechado, peraí. Clicando aqui na setinha, essa setinha aqui do cantinho, ele vai exibir para você a opção que você ativou, né? Então, como eu desmarquei tudo, deixei apenas o Layer Height, eu quero todas as opções visíveis para mim. Então, eu simplesmente marco aqui e aí todas as opções aparecem. Lembrando que é opção para valer, pessoal, é muita coisa mesmo. Ó, como tem opção aqui, né? São várias categorias, ó, Quality, Shell, Infill, Material, Speed, Travel, Cooling, Support e por aí vai. Cada uma dessas categorias aqui trazem debaixo delas uma série de configurações específicas. Então fica a dica, se por acaso alguma coisa que eu clicar aqui não aparecer para você, simplesmente passe o mouse sobre uma dessas categorias que você está vendo e clique sobre essa rodinha aqui. Aí ele vai trazer este menu de visibilidade para você. Daí basta você ativar a opção que você, por acaso, não encontrou na configuração do seu Cura, ok? Então, mais uma vez, aqui você tem um filtro, você pode digitar a palavrinha-chave aqui dentro, ele vai trazer apenas as configurações que possuírem aquela palavrinha-chave, ok? Se eu escrever aqui urubu, não vai aparecer nada, porque não tem nenhuma palavra relacionada com urubu. Mas se eu colocar aqui, por exemplo, speed, ele vai trazer tudo relacionado com speed, ok? Então, essa é a dica, a primeira coisa que você precisa saber é esta. No meu caso aqui, eu estou usando o Creosome Mod, ok? Creosome Mod com a configuração específica para a Ender 5.
mas não necessariamente você precisa estar com o Creawson Mod instalado no seu Cura. Qualquer Cura consegue fazer essas configurações que eu vou fazer aqui, e que são muito simples, você vai ver. Eu acho que eu falei mais explicando como preparar o Cura do que para fazer a configuração propriamente dita. Vamos lá. Primeira coisa, defina aqui a qualidade que você quer, ok? Definiu a qualidade, no meu caso aqui eu vou botar 1.2, ok. E aí você precisa vir aqui em Shell. Aqui em Shell você tem o All Line Count. Normalmente 4 basta, até 3, mas eu acho mais seguro colocar 4 ou 5. Isso aqui é a quantidade de paredes que aparecerão. Vamos lá, vou fazer um slice aqui para você entender o que eu estou dizendo. Coloquei aqui para fatiar. Deu aqui, ó, 15 gramas de filamento, cerca de 3 horas. Vamos clicar aqui em Preview. Ok? Aqui está a nossa lula fatiada. Agora eu vou descer aqui um pouquinho as camadas para a gente dar uma olhadinha em como ficou o fatiamento da lula, né? Então, aqui eu tenho as paredes, né? Porque o all é parede, ok? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 paredes. Se eu puser aqui 4 e colocar para fatiar, agora eu tenho 1, 2, 3, 4 paredes. Por que mais paredes e por que menos paredes? Menos paredes significa menos tempo imprimindo e menos tempo gasto durante a impressão. Mais paredes significa mais material impresso ou gasto e mais tempo para finalizar a impressão. Porém, também significa maior resistência, especialmente nas camadas de cima, impedindo que a camada venha colapsar, ok? Então, aí você deve usar uma configuração que seja mais adequada para a sua situação. Cada paredinha dessa daqui vai ter a largura do bico da sua impressora, né? Aqui em cima em Quality, a gente configura isso, a Line Width, ou seja, 0.4, que é a espessura da saída do meu nozzle, ok? 0.4 milímetros. Bom, tendo dito isso, eu acredito que um bom número para você começar é com 0.4, ok? 0.3 fica fininho, vale o teste, mas 0.4 fica legal, 0.5 fica melhor ainda, porém você vai ver uma quantidade grande de parede, as paredes do objeto impresso vão ficar muito grossas, né? Muito espessas, e você vai gastar mais tempo e mais material. Então, a quantidade de 4 paredes, para mim, é satisfatória. Ok, então, primeira coisa que a gente precisa definir aqui é a quantidade de paredes, e na sequência, como eu disse para vocês, eu quero o objeto oco. Então, eu não posso ter infill aqui dentro. O que eu preciso fazer? Eu vou clicar aqui na setinha para recolher o menu, e vai ter aqui a opção Infill, ok? Então, eu clico aqui em Infill, e mudo a densidade para 0%. Agora, se eu fatiar, o que vai acontecer? O objeto vai ser construído totalmente oco, e eu não precisei de usar Mesh Mixer e nenhum outro software externo para obter este resultado, ok? Observe que as paredes agora elas estão sendo construídas de uma espessura, com a espessura que você deixou, né? E sem nenhum preenchimento. Mas aqui em cima, pessoal, quando chega na parte de cima, ó, se o ângulo for muito maior do que 55 graus, tá? Eu tenho experimentado muito bem o ângulo de 55 graus na maioria das impressoras e tem funcionado muito bem. Se este ângulo aqui, ele se encerrar em mais de 55 graus, pode ser que você tenha problemas. Observe, aqui ele já tem um grau muito fechado, né? Pode ser que isso aqui gere problemas para você. Duas maneiras de resolver isso, ou seja, o problema que eu me refiro aqui é ele colapsar, ele cair, tá? Ou a impressão ficar com a qualidade péssima aqui em cima. Duas maneiras de resolver isso. A primeira, aumentando a quantidade de paredes, vai também criar uma resistência maior e vai dar também um suporte maior para que as camadas mais externas fiquem mais perfeitas. Mas dependendo da circunstância, se a área que possui mais do que 55 graus for muito grande, a quantidade elevada de paredes também não resolve,
ok? Então você precisará necessariamente colocar suporte. Uma coisa que você pode fazer, que em alguns casos ajuda bastante a resolver esse tipo de situação, é você procurar por esta opção aqui, ó, Bridging, e ativar Enable Bridge Settings, que está logo abaixo de Experimental. Então só marque esta opção, ok? Nada mais. Aqui dentro de Infill, você vai colocar, digamos, 15%, talvez 20%, assim. Ops, coloca assim, 20%. E aqui embaixo existe a opção Infill Support. Ó, então a gente vai colocar aqui, marcar a opção Infill Support, e aqui a gente vai colocar 55. E vai colocar para fazer o fatiamento. E agora, pessoal, observe o seguinte, ó. Ele vai colocar Infill apenas nas regiões que precisarem de suporte. Ele não vai colocar Infill em tudo. Observe que boa parte aqui ficou completamente vazia, né? Oca. Ele só colocou Infill onde é completamente mandatório, onde você colocou ali o ângulo extravasando 55. Aqui eu acho que dá para ir até 65, porque os defeitos eles ficam internos. Então, não há uma exigência tão grande assim de perfeição numa região que você não vê, né? Então você pode até aumentar para 65 e olha só como é que fica por dentro, ó. Ele vai colocar em suporte nas regiões que existe a maior probabilidade de colapsar, ok? Então fica assim, né? Vamos dar uma olhadinha por baixo para a gente ver como é que ficou. Ó, a região que ele afeta aqui é essa aqui, ó. Observe. Justamente a região onde eu tenho a maior probabilidade do teto colapsar. Então ele coloca aquele Infill com um percentual que você definir aqui em cima. Né? Definir 20%, então ele vai colocar aqui um Infill com uma densidade de 20%. Ok? Então assim você consegue fazer com que o objeto fique oco. Fique oco e, dependendo da circunstância, tem objeto que simplesmente não pode ser impresso oco, mas você consegue diminuir bastante a quantidade de Infill dentro do objeto. Se você observar, ficaram aqui umas paredes isoladas que, dependendo da circunstância, podem não serem impressas de maneira adequada. Por exemplo, esta aqui. Olha só, é uma torrezinha estreita, fina, que tem muita probabilidade de quebrar durante a impressão, fazendo alguma bagunça aqui dentro ou ficando solta aqui dentro, fazendo barulhinho dentro do seu objeto impresso. Então, o que manda, o que define esse tipo de comportamento aqui? O fatiador fatiou e deixou essa camada isolada. É o Infill. Daí você pode testar várias configurações aqui, aumentando o Infill de maneira que o suporte seja feito com mais precisão. Digamos, vou colocar aqui o dobro, 40%. A gente tinha colocado 20%, né? E vamos colocar para fatiar para ver como é que fica. Aqui, olha só como é que ficou. Bem diferente, não é mesmo? Agora os suportes ficaram com uma característica muito diferente, bem mais sólido e não tivemos mais aquele problema de parede sendo impressa sozinha, né? Abandonada no meio do nada. Você também pode mudar o tipo, o padrão do Infill, utilizando um outro padrão específico que corresponda melhor à sua realidade, tá? E outra dica também bem legal é que você depois pode remover esse suporte, caso você queira manter o objeto oco. Dá para você remover o fundo do objeto sendo impresso. Para isso a gente precisa vir aqui, ó, em Shell, e aqui a gente tem Bottom Layers. Basta você definir esse valor aqui para 0. Atualmente está em 4 porque serão construídas 4 camadas da parte inferior. Então, a gente vai colocar aqui 0, colocar para fatiar. E agora, pessoal, tá aqui aparentemente igual, né? Só que olha lá para a parte de baixo. Nós já não temos mais a parte de baixo da impressão, né? Claro, nesse caso aqui eu estragaria porque esse polvozinho tem um lugar certinho para colocar o ímã ou a ventosa para poder fixá-lo em vidros e outras coisas. Mas agora eu consigo, depois de pronto a impressão, remover esses suportes que ficaram aqui. Dependendo do caso, pode ser interessante esse tipo de configuração para você.
Agora eu vou dar uma dica extra para você diminuir significantemente a quantidade de strings que você tem durante a impressão de um objeto. Veja bem, se você clicar aqui, ó, Color Scheme, Line Type, você tem a opção Travels. Se eu marcar aqui, ele vai exibir para mim todos os caminhos que o bico fez durante esta impressão. Então, olha a quantidade de linhas que ele fez, né? Cada linha dessa daqui representa uma string em potencial. Ou seja, toda vez que o bico da impressora fizer um desses movimentos aqui, possivelmente pode acontecer de deixar uma string aqui, né? Como resolver isso aqui e fazer com que a impressão ocorra, digamos, de uma maneira mais limpa? Bom, primeira coisa que você tem que levar em consideração é que isso aqui é possível resolver. A segunda coisa é, a solução implicará no aumento do tempo de impressão, mas ela existe. A terceira coisa é que não resolve 100%, mas resolve quase 100%, sei lá, 99,9%, ok? Então você vai procurar pela opção Combine. Ok? Tá aqui, ó, Combine Mode Off. O que você vai fazer? Você vai ativar All, para ele usar todos os modos Combine. E clicar em fatiar. Observe o resultado agora. As linhas, elas estão internas. Ou seja, para sair daqui, ele já não vai fazer mais uma linha reta. Ele vai vir por cima da patinha do Octopus e dar a voltinha e continuar a impressão aqui. Se ele tiver que sair daqui e vir para cá, ele vai vir por cima e aí ele vai continuar aqui. Ou seja, aquela string ela vai ficar presa no meio da peça. Ela já não vai ficar aqui por fora. Como eu disse para vocês, não resolve 100%, mas resolve 99,9%. Observe que aqui eu ainda tenho duas linhazinhas. Em alguns outros lugares eu também tenho linhas, né? Então, a movimentação vai diminuir bastante, a movimentação interna vai diminuir bastante a quantidade de strings na peça que você está imprimindo. Ó, de um olho para outro, ele traçou por fora, né? Ele não fez aquela voltinha por dentro. Então, assim, é como eu disse para vocês, sendo redundante, resolve 99% da string, não resolve 100%. Esse restante aqui você pode resolver usando o Retract. Então é isso, essa é a dica, eu espero que você consiga obter bons resultados. Se você conseguir obter bons resultados, deixe o seu comentário aí abaixo do vídeo, e até como uma forma de incentivo. Beleza? Mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreva agora, porque toda terça-feira a gente vai soltar um vídeo nesse estilo, com alguma dica bacana, legal, para você tirar maior proveito das suas ferramentas. Valeu, pessoal! Um abração em vocês, tudo de bom, beijão no coração de todo mundo, até a próxima terça-feira, ou até o próximo vídeo.